Olá, pessoal. No vídeo de hoje, faremos uma introdução ao conteúdo de strings, que é o nosso último conteúdo do módulo 4 de estruturas de armazenamento estáticas. Então, a gente vai subdividir o conteúdo de string em dois vídeos. Vamos falar um pouquinho sobre a introdução do que são strings e a sua importância dentro do contexto computacional. E a partir daí, no próximo vídeo, a gente define e exemplifica na linguagem C como são implementadas as strings. Então, quando a gente fala de string, o que é um string? Um string pode ser definida como um conjunto de caracteres ou uma cadeia de caracteres, ou seja, é uma série de caracteres que podem ser tratados como unidades simples. Até o momento, o que a gente trabalhou foi com variáveis do tipo caractere. Então, quando eu defini uma variável lá do tipo char, eu fazia no meu código char é, a, ponto e vírgula. Então, quando eu faço isso, eu crio um espaço de memória onde eu estou associando um espaço de memória um determinado. Eu estou associando a uma letra ou a uma palavra um espaço de memória. Nesse caso, a gente viu que, por regra, né, um nome de variável deveria começar com letra minúscula. Então, vou refazer aqui e colocar um A minúsculo. Então, ok. Quando eu faço no meu código, deixa eu fazer a alteração aqui. Ok. Então, lá no meu código, quando eu faço tá. O que é que eu estou criando? Eu estou criando um espaço de memória e associando a letra A, nesse caso, a esse espaço. Mas eu poderia criar também char letra ou qualquer outro tipo de nome. Então, o nome da variável não implica ou não tem relação direta ao conteúdo que está lá dentro. Então, qual é o conteúdo que tem quando eu crio uma variável char do tipo A? Qualquer conteúdo, certo? Qualquer letra. Agora, essa variável char, ela só armazena uma única letra. E aí, como é que funciona esse armazenamento? A gente já viu lá quando a gente falou no primeiro módulo, né, desse curso, onde a gente fala de tipos de variáveis, a gente falou um pouquinho sobre as variáveis char e a gente relatou que a gente tem na computação o que a gente chama de tabela ASCII, né? E essa tabela ASCII, ela traz a correlação entre os símbolos e os valores decimais relacionados a esses símbolos. E ela foi criada justamente porque o computador ele não consegue trabalhar com símbolos, então ele trabalha com números. Então a gente precisava, para trabalhar com esses símbolos, a gente precisava correlacionar esses símbolos aos números. Então, nesse caso, o A maiúsculo ele corresponde ao valor 67, o Z maiúsculo corresponde ao valor 90. Então, veja que todas as letras maiúsculas estão numa faixa aqui entre 65 e 90. Assim como o A minúsculo é 97 e o Z minúsculo é 122. Então, todas as letras minúsculas estão numa faixa aqui de 97 a 122. Já eu tenho, além das letras, eu tenho símbolos também, né, numéricos. Então, aqui, por exemplo, o 0 corresponde ao 48, o 9 corresponde ao 57. Então, eu consigo também correlacionar o símbolo numérico com o, com o valor dele. E aí, quando a gente fala de strings, o que seria a string? A string, eu não vou armazenar um único símbolo, ou seja, eu não vou armazenar uma única letra, um único caractere. Eu vou armazenar um conjunto de caracteres. E aí eu vou poder formar palavras, frases ou dados que sejam compostos, né? Compostos de várias caracteres, né? De vários símbolos. E nesse processo, comumente, a gente pode pensar em aplicações como nome, sobrenome, ou nome completo, uma frase, um texto, mas a gente pode ter também outros tipos de dados que podem ser armazenados nos sistemas, tanto como outros tipos com outros tipos, por exemplo, inteiro, ou com o tipo string, que seria essa cadeia de caracteres. Então, quando a gente fala, por exemplo, de armazenar um CPF, ou um RG, ou um CEP, esse CPF, RG ou CEP, ele pode ser armazenado como inteiro
ou ele pode ser armazenado como um string, no caso, esse conjunto de caracteres. Qual seria a diferença? Se eu armazeno os dados como inteiros, eles vão receber de fato o dado inteiro lá. Mas se eu armazeno como um caractere, ele vai receber um desses números aqui, no caso. Se meu CEP lá for, é, vamos imaginar só um número de casa, por exemplo. O número da casa é 34. Então, se eu armazeno 34, vai ter armazenado o valor 3 e o valor 4. Só que se eu armazeno do tipo caractere, o 3 aqui representa o 51. Então, ele vai armazenar o 51 e ele vai armazenar também o 4, que é o 52 nesse caso. É isso, então ele vai armazenar o valor do símbolo ao invés do valor real decimal. Qual é a diferença e quando armazenar um ou outro? Né? Então, a diferença é essa que eu já mostrei. O armazeno associo, né, aquele símbolo aquele número a um símbolo e a partir daí é armazenado o valor da tabela ASCII ou eu armazeno o número direto. E quando utilizar um ou outro? Ou qual é o que está certo? A resposta é: não tem uma na computação, né, tudo depende do contexto. Então, não tem um modo que seja certo e outro errado. São possibilidades. E aí vai depender o que o sistema precisa. Então, imagina que se você armazena todos os números de um CPF lá, que são um conjunto ali de 3, 6, 9, 10, 11. Então, são 11 caracteres. Se você armazena isso tudo numa variável inteira, e eu quero saber ali os dois primeiros, ou os dois últimos, ou os três últimos, ou algum dígito do meio, para você acessar isso como um número inteiro, você vai precisar fazer uma sequência de cálculos para extrair aquele número. Agora, se você tem isso do tipo string, você consegue acessar cada um dos números de forma separada, muito rápido e objetivo. Então, essa é a vantagem, né, dentro de certos contextos, de se utilizar string. E é por isso que boa parte dos sistemas utilizam o tipo string para armazenar valor mesmo, valores que podem ser armazenados como reais ou como inteiros, né? Então, tem essas nuances aí que vai depender do contexto. Mas o que a gente precisa saber é que o tipo string ele é comumente utilizado dentro dos sistemas e que é uma cadeia de caracteres. E aí, como é que forma essa string, né? Falando ainda, antes da gente definir o que é string, porque isso aí a gente vai passar para o próximo vídeo, só vou alertar a vocês a uns detalhes aqui que a gente pode perceber na nossa tabela ASCII. Então, quando a gente trabalha com caracteres, um string é uma sequência de caracteres. Então, a gente vai trabalhar o tempo todo com diversos caracteres. E aí, uma coisa que a gente precisa se atentar é o seguinte, né? Eu já falei, mas vou reforçar aqui para que vocês consigam entender algumas correlações que talvez não esteja tão explícita. Então, o 65 aqui representa o valor A maiúsculo, né? O símbolo A maiúsculo. E o 97 representa o A minúsculo. Se eu quisesse converter de 65 para 97, o que eu faria? Então, se eu tenho dentro de uma variável caractere lá o valor 65, ele representa o A maiúsculo. Se eu quisesse que essa variável tivesse o A maiúsculo, ela precisaria ter que valor? Ela precisaria ter o valor 97. Então, qual é a diferença de 65 para 97? É 32. Então, se eu somar o valor que está lá a 32, o que vai acontecer? Eu vou ter o 97, então eu vou ter uma letra minúscula. Perceba que o B aqui é 66 e aqui é 98. Então, o B maiúsculo para o B minúsculo também é 32 de diferença. Do C maiúsculo para o C minúsculo também é 32 e assim sucessivamente. Então, se eu quiser transformar uma variável maiúscula para minúscula, basta eu adicionar 32 ao seu valor decimal e automaticamente eu já vou ter aquela mesma letra minúscula. Assim como se eu tiver a letra minúscula e eu quiser a letra maiúscula, basta eu diminuir por 32 e eu já vou ter aquela letra minúscula. Então, a gente consegue ver que dá para
correlacionar esses símbolos que tem na tabela ASCII. Uma outra coisa, se eu quero saber se minha letra é minúscula, veja que o A tem 97 e o Z tem 122. Então, significa que tudo que está entre 97 e 122 representa uma letra minúscula. Tudo que está entre 65 e 90 representa uma letra minúscula. Assim como tudo que está entre 48 e 57 também representa nesse caso, um símbolo, um número, né? Um número decimal. Então, a gente consegue fazer essas correlações para identificar qual tipo de símbolo ou de caractere que a gente vai estar tratando ali, tanto numa variável char quanto na string, né? Quando a gente fizer análise e trabalhar com os dados string para resolver problemas. Uma outra questão é que, se eu tenho o símbolo zero lá, na verdade, dentro da variável vai estar armazenado o valor 48. E aí, o que acontece? Se eu quisesse transformar esse 48 para o valor de fato decimal, bastaria fazer o quê? Nesse caso, bastaria que eu diminuísse por 48. Então, 48 menos 48 vai dar o zero. 49 menos 48 vai dar o 1. 50 menos 48 vai dar o 2, e assim sucessivamente. Então, se eu tiver um símbolo numérico e eu quero transformá-lo em decimal, basta diminuir por 48 que a gente também consegue aquele valor decimal. Então, são pontos aí que a gente precisa estar atento para, na hora que a gente for trabalhar com strings, a gente utilizar essas relações ao nosso favor para a solução dos problemas. Então, basicamente é isso. Numa string, eu tenho uma sequência de caracteres. Só que essa sequência de caracteres ela vai ter algumas regrinhas específicas que a gente vai começar a ver no próximo vídeo. Então, até lá!